Olá, graças e paz. Eu sou o pastor Fábio Batista, criador desse canal. Tenho aqui vários conteúdos bíblicos para você. Peço que, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo as notificações. Desde já, meu muito obrigado. Deus abençoe a sua vida por contribuir e cooperar com esta obra, pois aqui é necessário que você seja inscrito para que as pessoas possam estar vendo e ouvindo a mensagem de Deus através do YouTube. Para isso acontecer, é preciso que você se inscreva, porque quando você se inscreve, o YouTube vai notificar mais pessoas e mais longe vai chegar a palavra de Deus. Então você é um missionário. De que forma? Se inscrevendo no canal. Quando você se inscreve no canal, você está fazendo uma obra missionária, que é enviando este conteúdo para o mundo. Deus abençoe. Bom, vamos à palavra de Deus para que a gente possa aprender um pouco estudando a Bíblia. E eu quero, neste momento, pedir a você que, se quiser, por gentileza, abra a vossa Bíblia aí, seja ela qual for a sua Bíblia, desde que seja a Bíblia Sagrada, não importa qual versão. E caso você também tenha uma Bíblia católica aí também, abre sua Bíblia e acompanhe o versículo. O livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17. Isaías, capítulo 54, versículo 17. Diz assim na Almeida Revista Atualizada, o texto sagrado da palavra de Deus. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Bom, vamos examinar a palavra de Deus, vamos ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer neste versículo. Bom, para a gente entender um pouco, é necessário a gente estudar todo o capítulo 54 e também contexto, assuntos também extra-bíblicos, livros históricos, dicionários e por aí vai. Então, deixo aqui a minha recomendação, caso você queira aprofundar mais no assunto, use essas ferramentas, esse material aí, tá bom? Então, o livro de Isaías é um livro bastante conhecido, também muito usado por Jesus no Novo Testamento, por Paulo. É citado em vários livros do Novo Testamento e percebemos que é um livro messiânico, é um livro onde vai revelar o Cristo para Israel, antes mesmo de Cristo se revelar. E este livro tem bastante conteúdo de mensagem de esperança, de mensagem para o futuro. E este versículo aqui está nos trazendo isso, uma mensagem de esperança. Talvez você que está aí triste, abatido, você que está desanimado, você que não tem mais esperança, quer dizer para você que Deus, ele existe, que Deus sempre socorre os seus e que ainda há esperança. Olha o que o versículo diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Então, Deus está dizendo que o inimigo não vai prevalecer. Então, o livro de Isaías, ele tem essas mensagens de esperança. Mas por que isso? Porque Isaías surge, nós vamos ver no capítulo 6 do livro de Isaías, como profeta em Judá, para profetizar para Israel, para evangelizar, para denunciar o pecado e também trazer esperança para o povo que estava vivendo um momento muito difícil. Israel estava passando por muita perseguição, por muita luta, por guerra. Bem verdade que Israel sempre estava em guerra, mas esse momento aqui estava um momento tenebroso, estava um momento muito difícil, onde Deus vai levantar profetas para profetizar. E um deles é o profeta Isaías. O livro de Isaías leva o seu próprio nome, Isaías, então, o nome do seu autor, que quer dizer o Senhor é a salvação. E Isaías, ele surge com essa mensagem de esperança para Israel. E no capítulo 6 diz que no ano que morreu o rei Uzias, vai surgir Isaías com esse chamado de Deus. Isaías é chamado, você pode conferir o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 1, vai estar ali narrando esse evento. Então, Isaías é chamado no período do rei Uzias.
Por que destacar, dar ênfase a esse período do rei Uzias? Por ser uma sequência no Reino Norte de coisas ruins concernente à vida de Israel. Nós vamos ver no livro de Reis, segundo as Crônicas, vamos encontrar eventos onde a Bíblia vai registrar momento de sofrimento de Israel. E após a morte do rei Uzias, nós vamos encontrar em Israel, no Reino Norte, nesse período, Salum reinando, isso em 2 Reis 15:13. E a Bíblia diz que esse rei era mau, era um rei que não obedecia a Deus, era um rei que fazia o povo pecar, era um rei que estava conduzindo o povo ao erro. Então, Israel estava em uma situação geopolítica muito complicada, porque estava perdendo seus territórios, perdendo as suas terras, e também os seus reis que se levantavam eram reis problemáticos, eram reis com problemas, e eles vinham para torturar o povo, para poder fazer com que o povo viesse sofrer, viesse pecar, e Israel não estava bem. Então o momento não era bacana para Israel. E depois de Salu vem Manaém reinar também, e ele vem também com essa mesma ideia aí de um reino terrível, de torturar o povo, e a Bíblia diz que ele consegue tomar, né, esse reino, usurpar, porque não é um reino sucessório, né, não é da dinastia, mas sim ele consegue tomar o reino e ele causa terror. A Bíblia vai dizer que ele fez com que viesse devastar, né, aqueles locais ali da cidade, chegando a ponto de matar as mulheres grávidas, abrindo o ventre, ou seja, a mulher viva passava a espada e a criança saía ali. Não estava bacana a situação para Israel, estava muito ruim. Esse era o rei de Israel, né? Imagine os inimigos, né? Se o rei da própria nação era tão cruel desse jeito, imagine os inimigos, que no caso da Síria. E esse homem fez o que era mal, segundo as Reis 15:18, perante os olhos do Senhor. Mas ele morre e depois o seu filho começa a reinar no seu lugar, e o seu filho perde o reino para o capitão. Olha a condição política de Israel. E perder para o seu capitão, o capitão ainda é mais terrível ainda, mais tenebroso, um homem mau que vem matando, destruindo o povo também, causando terror, espanto, e faz com que se torne um rei negligente às leis de Deus. E em seguida ele perde muita cidade do território de Israel para o rei da Síria, isso em 2 Reis 15:29, onde a Síria vai invadir e tomar muita cidade. Então Israel começa a enfraquecer, começa a perder as suas terras, seus gados, as suas posses, e Deus levanta Oséias neste período também, o livro de Oséias capítulo 1, Deus vai levantar Miqueias também nesse período. Então a situação não é boa para Israel. E sendo assim, Deus levanta esses homens, esses profetas, para profetizar, para trazer uma esperança, uma alegria para o povo. E eu quero dizer para você que está aí sofrendo, que está passando por luta, por prova, talvez nada é parecido com o que Israel estava passando, mas Deus sempre traz uma solução. Assim como Deus traz a solução para Israel, traz a esperança, a mensagem para Israel, e acreditasse, que perseverasse, Deus está falando contigo também. No sentido espiritual, você pode abraçar essa promessa de Deus. E aí no capítulo 54, Deus usa Isaías para profetizar, para dizer para Israel, onde ele disse: canta alegremente, ó estéril, são os filhos da mulher solitária. Então Deus usa aqui de uma figura de linguagem para falar a respeito deste problema genético, né, de uma mulher que não era nada bom na época. Uma mulher estéril naquela época era uma mulher excluída, uma mulher abandonada, uma mulher que muitas vezes o casamento era cancelado. E aí Deus traz essa linguagem aqui para mostrar que ainda há esperança. E aí ele diz que os filhos, né, desta mulher abandonada, solteira, será mais do que os filhos da casada, daquela que é fértil. Ou seja, a mulher que não é fértil vai ter mais filhos do que aquela que é fértil. Isso é um milagre, é extraordinário o que Deus está falando. Deus está mostrando o impossível, porque como que uma mulher abandonada, deixada, estéril, vai ter mais filho do que a outra que está casada?
Parece ser algo fora do normal. Então, é a forma de Deus mostrar que ele é Deus. E aí Deus vem falando no capítulo 54, versículo 2 e 3, a respeito de que Deus vai fazer multiplicar as bênçãos. Não se preocupe, Deus manda enlarguecer a tenda, Deus manda colocar, né, cortinas, todo, né, cobertura, Deus manda botar estaca, porque Deus vai fazer prosperar. Deus diz que vai crescer, vai multiplicar. Então Deus, ele fala através de Isaías que os descendentes, né, gozarão dessas bênçãos. Ou seja, Deus está prometendo vitória para Israel. Aí no versículo 4 ao versículo 5, Deus fala da condição da mocidade, da viuvez. Deus está falando que ele é o Deus do passado, do futuro e do presente. Deus está falando que ele não se esqueceu da juventude. E Deus está falando a respeito da viuvez. Por que viuvez? Porque a mulher viúva era uma mulher necessitada, uma mulher que precisava. A mulher não tinha, né, auxílio governamental. No Estado não bancava essas pessoas. Então Deus estava falando que ele é o Deus dos que precisa, dos necessitados. Deus ampara os desamparados. É isso que Deus estava falando para Israel. Nós vamos ver isso no capítulo 54, versículos 6, 7 e 8. Deus fala da mulher desamparada, então da mulher repudiada. Deus confirma isso. Ele é misericordioso, ele compadece. Então, no versículo 9, versículo 10, Deus fala que ele não quebra a aliança. Ele vai usar aqui, fazer menção à aliança que ele fez com Noé, aliança noélica, onde Deus fala que prometeu que não destruiria o mundo, mas com água, e ele se cumpre a sua palavra. Ele não destruiu o mundo mais com água, porque ele fez uma aliança, um pacto com Noé. Então, Deus não quebra as suas promessas. Se Deus prometeu, tenha paciência, espera. O tempo de Deus vai chegar, tenha paciência. E aí Deus fala de uma forma extraordinária aqui a respeito da Nova Jerusalém. Deus está falando para Israel, ainda que vocês venham perder essa terra, ainda que vocês venham perder essa vida aqui, mas melhor que tem preparado. Aí Deus fala a respeito da Nova Jerusalém. E isso nós vamos ver no livro de Apocalipse, capítulo 21, a descrição dessa cidade. Você não tem ideia como que é essa cidade, eu não tenho ideia, mas um pouquinho que passa aqui a gente já fica querendo ir para lá, porque a Bíblia diz que lá as ruas são de ouro, são de cristais, lá não tem dor, lá não tem sofrimento, lá não tem problema. Então lá é só bênção. Só que tem um detalhe, a Bíblia diz que lá só vai entrar, tem uma porta e só vai entrar por esta porta os que estão inscritos, né? Os que estão com reserva feita lá. Então cabe aqui agora não se desesperar, não perder a esperança, permanecer. Você que serve ao Senhor, que está com o nome escrito no livro da vida, permaneça fiel a Deus, porque essa luta vai passar, tá? Essa prova vai passar, Deus vai te dar vitória. E aí ele vem falando no capítulo 54, versículo 16, que ele é o Todo-Poderoso. O interessante disso aqui é quando ele diz que ele é quem criou o ferreiro, ou seja, ele está falando que nenhuma arma vai ter poder contra você. Por quê? Porque a arma, quem cria é o ferreiro, mas quem criou o ferreiro é Deus. Aí Deus está falando aqui de uma forma extraordinária, que ele manda em tudo. Tudo está no controle dele. Ou seja, não se preocupe, porque se vier alguma arma contra você, quem criou a arma foi Deus. Aí a gente percebe aonde o próprio livro de Isaías vai falar que Deus é o criador de tudo. Ele criou todas as coisas. A gente vai ver no livro de Gênesis a criação, livro de Isaías 45, 7, onde Deus disse: eu formo a luz, eu criei as trevas, eu faço a paz, eu criei o mal, eu faço todas as coisas. Então, Deus é o criador de tudo. Nós vamos ver em Colossenses, aonde a Bíblia fala a respeito de que Deus é o Deus que criou as coisas visíveis e invisíveis. Deus é quem criou as potestades, principados, ou seja, Deus criou os anjos, Deus criou, para surpresa talvez de alguns que possam não acreditar, mas Deus é quem criou Satanás. Satanás era anjo e foi o próprio Deus quem criou. Então Satanás só faz o que Deus quer. Lembra da situação onde ele vai até Deus pedir para destruir Jó e Deus não permite? Deus permite ele provar Jó, mas não permite tirar a vida de Jó.
Então Deus está no controle de tudo, meu irmão. Não se preocupe. Deus vai te dar vitória. E aí no versículo 17, Deus fala aqui, através da palavra do Senhor, dizendo: nenhuma arma poderá te derrotar. E Deus está dizendo que se ainda alguém levar a juízo, a tribunal, tentar te acusar, não vai te condenar, porque ele é o juiz. Quem dá a sentença é Deus, meu irmão. Não creia na sentença dada pelo homem, não creia na sentença dada por Satanás, porque ninguém tem poder de sentenciar ninguém. Quem vai dar sentença é Deus. Que Deus abençoe e não se esqueça, inscreva no canal. Fique na paz.